Olá, meus amigos, somos aqui do grupo de estudos Roda de Conversa do Centro Espírita Allan Kardec e estamos novamente aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre mediunidade e estamos seguindo nesse nosso estudo, que é o estudo das sextas-feiras aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Vamos continuar hoje falando alguma coisa que está nesse livro aqui, o Diretrizes de Segurança, que é um livro de perguntas e respostas que são respondidas por Divaldo Pereira Franco e pelo Raul Teixeira. Bom dia a todos e mais uma vez, estamos aqui reunidos, como o Valentim já disse, em função desse distanciamento social. Nós estamos aí passando os nossos estudos, que é feito às sextas-feiras, tá? A roda de conversa sobre mediunidade. E hoje nós estamos aqui reunidos e vamos trazer um estudo desse livro que o Valentim acabou de divulgar. Olá, amigos, mais uma vez estamos juntos. Agradeço a presença de todos que possam estar aprendendo um pouquinho junto com a gente. Vamos então dar início ao estudo. Então hoje nós escolhemos para a nossa conversa aqui três perguntas e respostas que estão no Diretrizes, como eu já disse. E vamos falar sobre o grupo mediúnico, qual o objetivo de uma reunião mediúnica e como se deve portar os médiuns e os demais membros de um grupo antes e depois do trabalho mediúnico. Então a gente vai ver que tem bastante assunto para a gente debater e com respostas bem fundamentadas que foram dadas nesse caso por Divaldo Pereira Franco. Essas três respostas que nós perguntas e as três respostas que nós vamos conversar sobre elas foram dadas pelo Divaldo Pereira Franco. Então a gente sabe que existe aí algumas controvérsias, reuniões mediúnicas públicas, abertas, qual é o número que deve ter de pessoas participantes, embora Allan Kardec já tenha deixado isso esclarecido. Mas a pergunta que foi feita para Divaldo é a seguinte: o que é um grupo mediúnico e qual o número adequado de pessoas que deve constituí-lo? Então, o que é um grupo mediúnico? Qual o número adequado de pessoas que deve constituí-lo? E o Divaldo disse o seguinte: entendemos por grupo mediúnico a associação de pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita e que pretendem dedicar-se ao estudo da fenomenologia medianímica e, simultaneamente, praticar a excelente lição do próprio Espiritismo, que é a caridade. Nós vimos aqui, Valentim, nessa resposta, Divaldo falou aqui que tem que ter o conhecimento, A gente vê grupos mediúnicos aí, com muito pouco estudo, As pessoas não gostam muito de estudar a mediunidade, embora a mediunidade é inerente ao corpo físico e as pessoas praticam a mediunidade à moda da casa, se não tiver o conhecimento, o grupo corre um risco aí muito grande aí de cair numa coisa meio mística, Fica meio complicado, uma fascinação. E ele deixou claro aqui depois que esse grupo a reunião mediúnica é uma das melhores maneiras de se praticar a caridade. Por que é uma das melhores maneiras de se praticar a caridade? Porque muitas das vezes nós estamos conversando com os nossos algozes do passado. E aquela passagem do Evangelho, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, aí sim que está a caridade. Nesse sentido que ele está dizendo. Para que essa reunião mediúnica ela realmente tenha um êxito que a gente diz é a comunicação entre o mundo visível e o invisível.
tem que haver afinidade entre as pessoas que ali estão. Uma afinidade, o estudo é primordial para o médium entender que ele é médium e ele tem que entender aquilo que está sendo colocado para ele. Médium é médium, não tem como você ser médium agora e depois desligar e deixar de ser médium. Mas, como aqui na pergunta o Divaldo responde, que o próprio Espiritismo, a doutrina espírita, ela praticar a caridade. A caridade é os ensinamentos de Jesus, é o que o Cristo nos ensinou, é a máxima dos ensinamentos de Jesus. E segundo Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, a instrução dos Espíritos para Kardec foi: fora da caridade não há salvação. E a caridade, como já diz o aluno aí, naquela passagem de Jesus, o que a mão esquerda dê, que a direita não fique sabendo, ou vice-versa, é essa caridade de fazer sem querer nada em troca. E a doutrina espírita está alicerçada sobre a caridade, que é a máxima do Cristo. Então, continuando, vamos lá. A resposta de Divaldo, ele diz assim aí: o número de pessoas oscila de acordo com as possibilidades dos que dirigem o grupo. O ideal é que seja constituído de elementos, como diz Allan Kardec, simpáticos entre si e que persigam objetivos superiores, que desejem instruir-se e que estejam dispostos ao ministério do serviço contínuo. Entretanto, merece considerar que todo o grupo de experiências mediúnicas fundamentado num número excessivo de membros está relativamente fadado ao fracasso. Então, nós vimos aqui, que o número de pessoas ele pode oscilar de acordo com as possibilidades dos que dirigem o grupo. Mas, como eu disse já lá no início, tem uma recomendação de Allan Kardec para isso, Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, nos itens 351, item 351 da 53ª edição da FEB. Está modificado em outras páginas, em outras edições, mas está lá no capítulo 29, no item 331, Allan Kardec já dá essas recomendações. Mas o interessante da fala também do Divaldo aqui é que os elementos, como diz o próprio Allan Kardec, o principal é que os elementos de uma reunião mediúnica sejam simpáticos entre si. E só se consegue essa simpatia entre grupos, entre pessoas, quando esse grupo ele tem um número que não é aquele número que aumenta todo dia, que entra, que sai pessoas, mas de pessoas que estão convivendo ali há tempo juntos e que estabelecem entre si esse vínculo de afinidade, de respeito. Então essa é a recomendação que nos dá aqui o Divaldo Franco. Pegando um gancho aí que o Valentim disse, um número expressivo de pessoas numa reunião mediúnica também, além da falta de simpatia. Por exemplo, uma reunião aberta com 30, 40 pessoas, se tiver alguma aversão de alguém que esteja nessa plateia com algum médium, ele não vai estar vibrando positivamente, para que a reunião aconteça de uma maneira eficaz. Sabendo quanto mais pessoas participando de uma reunião mediúnica, acima do limite aqui de 15 ou 20 pessoas, os próprios pensamentos, eles não são contínuos, dispersas, as energias, dispersam os pensamentos. Muitas pessoas vêm para essas reuniões mais pela curiosidade do fenômeno, Por isso que Divaldo reduziu esse número de pessoas,
ou seguindo os ensinamentos de Kardec, de 15 pessoas ou 20 pessoas no máximo, né? Para quê? O que acontecer dentro dessa reunião mediúnica, esse estudo vai estar, esses médiuns vão estar se preparando, estudando. O que acontecer na reunião mediúnica vai ficar dentro da reunião, não vai sair para fora da reunião algum comentário que às vezes, como a gente já teve alguns relatos, né, de comentários que saiu dentro de uma reunião mediúnica, muito infelizes, né, que não poderia ter saído dentro da reunião mediúnica. Então, por isso que essa reunião tem que ser com menos pessoas e mais preparadas. Realmente, como o Haroldo disse aí, menos pessoas e mais preparadas. E em relação aqui à pergunta, o Divaldo ele responde também sobre o dirigente, né? Isso depende muito de quem dirige também a sessão mediúnica. É necessário que quem dirige uma sessão mediúnica tenha o conhecimento, o estudo, não só dele, como dos outros também que eles estão, que é um grupo. Mas que o dirigente de uma sessão mediúnica, ele não seja, praticamente não é uma regra, mas que ele não seja um médium, né? Porque enquanto todos ali estão em prece, em oração, geralmente com os olhos cerrados, o dirigente está com o olho aberto ali, conduzindo a reunião, olhando, porque numa reunião mediúnica pode haver 4, 5 médiuns, tá? E se todos os espíritos realmente resolverem naquele momento se manifestar, cabe a quem? Cabe ao dirigente que está ali, tá? Vendo o que está acontecendo com o grupo. Então é muito interessante também nessa questão de não haver muitas pessoas, foge um pouco ao controle de quem está dirigindo a reunião, né? E, como o Haroldo disse, numa reunião aberta, onde se encontram muitas pessoas, onde não é indicado que haja, tá? Nem todos vão estar praticamente na mesma sintonia. É mais difícil, quanto mais pessoas, quanto mais integrantes estiver dentro desse grupo, talvez a sintonia ela fique sim, muito mais dispersada do objetivo, que é a concentração, né, e trazer as boas vibrações para que a reunião conduza de uma maneira tranquila. Então, continuando aqui, o que até já foi dito, né? Mas aqui é a fala do Divaldo. Os espíritos prescrevem um número em torno de 15, no máximo 20, ou não inferior a 6, para que haja a equipe dos que funcionarão na mediunidade, os médiuns, né, propriamente ditos, bem como a equipe dos que atenderão no socorro dos passes e através da mediunidade de doutrinação, e ao mesmo tempo o grupo dos que poderão atender como assessores para qualquer outra cooperação necessária. Então, um grupo, como já foi dito pelos companheiros e pela resposta do Divaldo, 15, no máximo 20, não inferior a 6. Né? Então, uma reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica, como nos ensina o livro dos médiuns, Allan Kardec, é um ser coletivo. Então, todos que participam de uma reunião mediúnica são tão importantes como os médiuns ostensivos. Todos. Aquele que faz a doutrinação, aquele que transmite o passe e aquele que doa as suas vibrações. Então, nós somos um ser coletivo quando nós estamos ali na reunião mediúnica. Daí essa recomendação dele, né, de que também não menos de 6. Então, vai fazer uma reunião mediúnica com o dirigente, o médium, tá? Então, é preciso que tenha muito mais, que seja um grupo coeso, né? Que tenha mais pessoas, muito mais que eu digo, não é no sentido de quantidade, mas que haja muito mais vibrações ali, mais participação de gente envolvida com aquele trabalho naquele momento. Nós vamos à pergunta agora 49. Vamos ver o que o Divaldo nos ensina através dessa pergunta e da resposta que ele nos deu. Na pergunta 49, ela foi feita assim: qual o objetivo de uma sessão mediúnica? Aí Divaldo respondendo: é acima de tudo uma oportunidade de o indivíduo,
auto-reformar-se, de fazer silêncio para escutar as lições dos Espíritos que nos vêm depois da morte, chorando e sofrendo, sendo esse um meio de evitar que cairmos em seus erros. É também esquecer a ilusão de que nós estejamos ajudando os Espíritos, uma vez que eles podem passar sem nós. Então aqui a gente vê que no mundo espiritual, as entidades superiores, né, elas têm muito mais facilidades de fazer as reuniões mediúnicas lá também, de socorro aos espíritos inferiores, né, aqueles espíritos sofredores. Trazendo para nós, muitos médiuns que não estudam, não se preparam, se deixam levar por conversas que ele é o tal, que ele está dando facilidade para o espírito se comunicar através dele, ele começa a se achar o importante, né? Na realidade, nós que participamos de uma reunião mediúnica, como diz o Divaldo, ela serve para nós, não para os espíritos que estão se comunicando, que é para nós aprendermos com eles, para não cairmos no estado difícil que eles estão. Uma reunião mediúnica, quando o espírito se manifesta, ele está chorando, ele está arrependido, né? Então, quer dizer, ele usou mal o livre-arbítrio no passado, enquanto estava encarnado, e hoje ele está necessitando de uma reunião mediúnica aqui para vir desabafar com as pessoas. E isso serve de lição para nós, muito mais para nós do que para os espíritos. Exatamente o que o Haroldo disse, né? Muitos acham que quando participam de uma reunião mediúnica, estão ajudando a espiritualidade aos espíritos. Mas como o Divaldo disse aqui, na verdade, os maiores beneficiados são aqueles que participam da reunião mediúnica, aqueles que se oferecem para trabalhar com a parte mediúnica. Por quê? Nós aprendemos com os sofredores, o Haroldo disse, daqueles que utilizaram mal do seu livre-arbítrio, através das comunicações, dos dramas que eles vêm nos narrando, o que eles estão passando, enfrentando no mundo espiritual. Nós estamos aprendendo com eles o que nós não devemos fazer enquanto nós aqui estamos, para que amanhã não sejamos nós que estejamos necessitando de médiuns para nos manifestarmos e recebermos ajuda e socorro. Não porque o plano espiritual não nos ajude, porque como o Divaldo falou aqui, que o plano espiritual pode passar sem a nossa ajuda nas reuniões mediúnicas, mas como por outros estudos, tantos outros estudos que a gente faz na doutrina espírita, é que os espíritos jamais ficam desamparados. A todos o socorro, o amparo é oferecido, mas nem todos veem a presença desses espíritos socorristas. Então é preciso que haja reunião mediúnica, quando o espírito sente-se quase que em casa, entre aspas, né? Para que ele possa receber. Então a reunião mediúnica se apresenta como um pronto-socorro, onde o espírito vem, recebe o primeiro tratamento e depois o plano espiritual se encarrega de fazer aquilo que precisa ser feito naturalmente, com muito mais capacidade e qualidade do que nós fazemos. Mas nós somos importantes para a espiritualidade com o trabalho mediúnico, desde que a gente entenda que não somos os mais importantes e desde que a gente entenda que nós estamos aprendendo com eles, como eu disse, com os sofredores, o que não devemos fazer. E quando recebemos uma mensagem de um espírito feliz, que está numa condição boa, aquilo que nós devemos fazer para que amanhã, quando retornarmos à vida espiritual, estejamos na condição que ele está. No estudo anterior, nós vimos um dos objetivos da mediunidade, e lá uma das respostas foi a oportunidade de servir, né? E nessa pergunta agora, o objetivo de uma sessão mediúnica. E o Divaldo, como já o Valentim e o Haroldo já respondeu muito bem essa pergunta,
É a auto-reforma, a nossa transformação, a nossa mudança, porque todos nós temos algo a ser mudado, né? Todo mundo sabe, quem é espírito, quem não é espírito também, que nós não somos seres perfeitos, tá? E que a mudança é necessária. E a nossa transformação moral, né? A nossa reforma íntima. E como já disse o Haroldo Valentim, aqui nós temos que aprender com esses espíritos que nas reuniões mediúnicas é comum, né, espíritos virem com aquela sensação do sofrimento, do que eles passaram. Então isso é um alerta para nós, para que nós mudamos as nossas atitudes e um dia mais tarde a gente também precisar de uma sessão mediúnica, né, Valentim? Para ter chorando, né, para pedir o amparo aí, né, para uma melhor. Então vamos refletir nessa nossa mudança, que é difícil essa mudança, mas não é impossível, né? E a doutrina espírita ela nos dá todo um aparato aí para que a gente consiga caminhar com a evolução. Continuando a resposta de Divaldo, ele diz assim: o médium é alguém que se situa entre os dois hemisférios da vida. O membro de um labor de socorro mediúnico é alguém que deve estar sempre às ordens dos espíritos superiores para os místeres elevados. A hora da reunião deve se manter, além das atitudes sociais do equilíbrio, a serenidade, um estado de paz interior compatível com as necessidades do processo de sintonia, sem que quaisquer tentames nesse campo redundarão inócuos, se não negativos. Ele falou aqui na hora da reunião, né? Mas o médium, ele tem que estar 24 horas por dia tentando se equilibrar, tentando manter a serenidade, né? Não deixar só para a hora da reunião. Ele tem que fazer um esforço de reforma. Ele não pode vir para a reunião mediúnica, como ele deixou aqui, nos ensinou aqui, vir desequilibrado, tendo atritos dentro do lar, vir para a reunião desequilibrado. Essa reunião ela pode não ser tão produtiva. Naquele dia, se o médium tiver com algum problema, ele não precisa dar passividade para os espíritos, ele pode trabalhar na sustentação, né? Porque ele não está adequadamente preparado, não está sereno. Então, para que a reunião não se transforme sem efeito, depende muito do estado de sintonia com o grupo, o estado de sintonia com os espíritos. Então, por isso que o médium tem que ser médium 24 horas por dia. Ele tem que estar preparado 24 horas por dia. É isso que ele está dizendo aqui. Não pode ser médio só numa hora de reunião. Como o Haroldo disse, o médium, o dia todo, a semana toda, todos os dias, precisa manter-se em nível elevado. Pelo menos manter esse esforço de que na média das suas atitudes, né, ele esteja mais com pensamentos elevados do que com pensamentos inferiores. Porque a reunião mediúnica, como já dito também, não é ali aquela hora que a gente chega, e tem gente que acha que a prece inicial que se faz, aquela preparação através das leituras, tem o poder mágico de transformar tudo. Tipo um dia que chutei o cachorro, que briguei com o meu vizinho, que briguei com a esposa, que tive um dia totalmente atabalhoado, desequilibrado, e que a hora que eu chego na reunião, estou pronto já para servir os espíritos. A gente sabe que não é bem assim, que é preciso ter um preparo constante. Isso não só para os médiuns na acepção da palavra, para todos que participam da reunião e para todos nós durante todos os nossos dias. A gente tem que manter esse esforço de nos tornarmos cada vez melhores. É a mesma coisa, eu costumo dar esse exemplo, que a gente tem um dia terrível, passou a perna nas pessoas, fez tudo que de errado podia ser feito, e a hora que se prepara para dormir, se coloca na condição de santinho, pedindo ajuda,
aos espíritos superiores, para que nos leve para os lugares bons da espiritualidade, aquela prece não tem o poder de modificar as atitudes que nós tivemos durante o nosso dia, porque as boas atitudes é que são uma prece. Então a gente se prepara para dormir, como ele sempre diz, quando a gente levanta, quando a gente faz aquela prece pedindo e agradecendo por mais um dia, principalmente pedindo que durante aquele dia tenhamos atitudes mais nobres. Aí a gente está preparado para a hora que dormir, ter moral, para pedir todo esse amparo enquanto a gente vai descansar o corpo físico, porque o espírito não descansa, vai estar em atividades. E para os médiuns, então, essa responsabilidade se torna ainda maior, porque eles contam a espiritualidade, contam com os médiuns para esses trabalhos de socorros, como nós já dissemos, para aqueles que não conseguem, de antemão, de primeira, enxergar o socorro que a espiritualidade está oferecendo. É muito comum a gente ouvir de médiuns que geralmente não tem, às vezes, o conhecimento, o estudo, né, que sofre com a mediunidade. A mediunidade não é um sinônimo de sofrimento. Isso é uma lei orgânica, tem que ser entendida, tem que ser estudada. E como o Valentim já disse, aqui o Haroldo também, nessa resposta, essa pergunta, que o médium, não adianta você só na hora ali, né, entrar em sintonia, ter bons pensamentos, boas atitudes na hora da reunião mediúnica. Tá? A gente fala isso do médium, eu acho que cabe a todos nós, tá? Mas do médium principalmente, que ele já tenha durante o dia, que tenha durante sua vida as mudanças, né? Defeitos todos temos, e ninguém é perfeito, como já foi dito, mas dá para melhorar sim, com certeza. E por isso que o estudo é necessário. Não é simplesmente chegar uma pessoa numa reunião mediúnica e já se colocar ela para receber espírito, para sentar ali numa mesa e já ser colocado como médium, né? Ele pode até receber os espíritos ali, mas aí a condição, como que vai ser a condição desse médium? Porque cabe ao médium também filtrar o que os espíritos dizem. Tá? Os espíritos, nós depois de desencarnados, nós não mudamos, nós temos a nossa individualidade, e com certeza quem foi bom vai ser um espírito, com certeza, bom, aquele espírito mais desregrado, com certeza ele não vai mudar lá na espiritualidade, ele vai continuar sendo aquele espírito. Então, numa reunião mediúnica, tá? Quando esse espírito ele se comunica com o médium, ele pode vir com uns palavreados que pertencem a ele. Cabe sim ao médium filtrar e passar, né, para a reunião de uma maneira mais suave, talvez, pela agressividade do espírito que está do outro lado. Mas para isso tem que existir conhecimento, estudo. Então, com certeza esse médium ele não vai ver a mediunidade como um sofrimento. Como foi bem explicado pelo José, nós vimos aqui antes da reunião, né? Agora, dando continuidade na resposta do Divaldo, nós vamos ver depois da reunião o que acontece, né? Divaldo continua dizendo: depois da reunião é necessário manter-se o mesmo ambiente agradável, porque a hora em que cessam os labores da incorporação, entre aspas, né? Porque o espírito não incorpora, o espírito não entra no corpo de ninguém, né? Ou da psicografia, o fenômeno objeto externo em si não cessam aos trabalhos mediúnicos no mundo espiritual. Olha que interessante esse parágrafo aqui. Quando termina a reunião, nós achamos que terminou tudo, né? O espírito foi socorrido, já foi para o plano espiritual, já foi encaminhado. A gente vê que não é dessa maneira que acontece. Ele, continuando a resposta dele aqui, ele diz: quando um paciente sai da sala de cirurgia, o pós-operatório é tão importante quanto a própria cirurgia. Por isso, o paciente fica carinhosamente assistido por enfermeiros vigilantes que estão apostos para atendê-lo
em qualquer necessidade que venha a ocorrer. Então, quando termina a reunião mediúnica, nós temos que nos manter em sintonia, com os bons pensamentos, com alegria, né? Com simpatia entre os membros do grupo. Por quê? Os espíritos que foram socorridos, eles não são imediatamente, ou a maioria deles, não são imediatamente tirados da reunião e já ir para uma colônia espiritual. Porque antes da reunião, na sala de reunião já tem o tipo de um hospital, as macas, tem tudo para o socorro ali. E o espírito ainda não tem condições de sair evolutando. Então ele fica nessa sala de recuperação, principalmente aqueles que tiveram um desencarne extremo, né? Um afogamento, um acidente grave, ele está preso naquele estado de consciência dele, né? Então ele está sendo recebido, aquele primeiro socorro na reunião, saindo da comunicação, cessando a sua comunicação, ele é levado para uma sala de recuperação. Ele ainda está participando desse grupo que fez esse primeiro atendimento. Ele está vendo tudo. Se nessa hora nós sairmos dando risada alta, falando alguns palavrões, comentando alguma coisa desnecessária que não tem nada a ver com o que foi o trabalho, né? Eles estão percebendo. E aqueles que estão para ser socorridos, quando é socorrido um, vários outros que estão na mesma sintonia também têm esse socorro. Então eles estão vendo o que está acontecendo com o grupo. Né, Valente? Pode ir mais uma. Não, isso aí. Quando termina a lide mediúnica, ali vai encerrada momentaneamente a tarefa dos encarnados, a fim de recomeçá-lo logo mais, no instante em que o médium penetre a esfera do sono, para prosseguir sobre outro aspecto, ajudando os que ficaram de ser atendidos e não puderam, por uma razão ou outra. Então convém que, ao terminar a reunião mediúnica, seja mantida a psicosfera, olha que interessante, agradável, em que as conversas sejam edificantes. Pode-se e deve-se fazer uma análise do trabalho realizado, um estudo, com um cotejo no campo das comunicações, e depois uma verificação da produtividade. Tudo isso em clima salutar de fraternidade, objetivando dirimir futuras inquietações e problemas outros. Então, quando termina a reunião, como já dito, ela não terminou, na verdade, a reunião mediúnica. Como disse aqui, tem outros espíritos também que foram trazidos para a reunião e que por uma razão ou outra não tiveram a oportunidade de se manifestar. Então os médiuns, os integrantes da reunião, durante o sono, também serão utilizados pela espiritualidade, pelos dirigentes daquela reunião mediúnica, pelos espíritos elevados que dirigem aquele trabalho, no atendimento daqueles que não puderam ser atendidos durante aquela 1h, 1h15 e 1h20 que foi a reunião mediúnica. Então, durante o sono, eles vão ser atendidos. Então, o que é a recomendação? O Haroldo já bem disse. Terminada a reunião no campo físico, aqui no campo material, a gente precisa continuar mantendo o nosso clima de elevação, as nossas conversas devem continuar sendo saudáveis, né? Quando a gente sai da sala, e também pode, após a reunião, num clima de fraternidade, ali ainda dentro da sala, a gente fazer uma análise daquela reunião, das manifestações que ali foram dadas, o que nós achamos, como nós nos comportamos, né? Como foi aquele trabalho, tudo de uma forma fraternal, amiga, sem melindres nenhum, para que isso possa aumentar a produtividade
e a qualidade daquela reunião mediúnica. Para isso, para que a gente possa, na verdade, melhor servir os dirigentes, aqueles que se ocupam de nos auxiliar ali durante a reunião. E como já foi estudado nesse nosso grupo, né, que durante uma reunião mediúnica, nós estamos ali visualizando uma sala com pessoas, uma mesa para o apoio do livro, dos materiais de estudo, e isso materialmente. Mas se nós pudéssemos ver o que acontece naquele local, no plano espiritual, né, Valentim? Do outro lado, aquele ambiente, ele de repente se quadriplica. Então os espíritos que vêm ali não são só os espíritos que vêm para se comunicarem, mas vem muitos outros espíritos também que estão ali, que são trazidos justamente para sentir a energia, dos estudos, para aprendizado, porque queira ou não queira, tá? Eles têm todo um amparo no plano espiritual, mas na maioria das vezes também o espírito, ele precisa da energia do encarnado. É isso, Valentim? Ele precisa. Então, eles são trazidos ali com um aprendizado. Então, uma reunião mediúnica é uma reunião de estudo, é sério. É a oportunidade de servir também, e de nós sermos ajudados. Agora, em relação como o Valentim Haroldo já disse, manter depois dessa reunião, porque o plano espiritual não para, não cessa os trabalhos, tá? Mas a gente tem que também manter elevada as nossas atitudes, os nossos pensamentos, Para nós é difícil, porque sexta-feira à noite, o nosso grupo não foi nem um dia comemorar, tomar uma cervejinha, depois da reunião, Então estamos no caminho certo. Estamos tentando. Só pegar um gancho que o Zé falou aqui rapidinho. Logo mais depois que nós saímos do corpo físico para dormir, na hora do sono físico, nós continuamos trabalhando na reunião. Divaldo deixou claro aqui para nós que o trabalho não cessa só aqui na reunião. A hora que a gente vai para casa, a gente vai dormir, a gente vai continuar trabalhando, porque o espírito não dorme, quem dorme é o corpo físico. Então, por isso que nós temos que manter sempre boas sintonias, bons pensamentos, sempre atitudes elevadas, para que nós possamos ser instrumentos também lá no plano espiritual. E a próxima pergunta é: como se devem portar os médiuns e os demais membros de um grupo, antes e depois do trabalho mediúnico? E o Divaldo responde: como verdadeiros cristãos, devem manter a probidade, o respeito a si mesmo e a seu próximo, ter uma vida quanto possível sadia, sabendo que o exercício mediúnico não deve ser emparedado nas dimensões de apenas 1 hora de relógio, reservada a tal mistério. É uma pergunta realmente um pouco próxima, da que nós acabamos de comentar, mas cabe alguns comentários que realmente, às vezes a pessoa, principalmente o médium, toda a equipe que faz parte do grupo mediúnico, a casa espírita, ela tem várias atividades. Não é porque a pessoa é médium, ela vai praticamente à casa espírita só no momento de participar de uma reunião mediúnica. Tem várias atividades. A casa espírita, ela tem grupo de estudo, ela tem tratamento fraterno, ela tem ajudas às pessoas mais carentes, ajuda material, reuniões, passe. Será que não cabe a essa pessoa fazer parte de algum desses grupos? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, que eu não venho na casa espírita só porque eu sou médium, então eu vou participar só da reunião mediúnica. Nós temos várias atividades que dá para se trabalhar, e nós precisamos trabalhar. O trabalho é necessário, é a chamada, é a prática da caridade, começa nesses trabalhos. Então acho que a gente tem que rever esse nosso tempo, às vezes a falta de tempo, a correria do dia a dia,
né? Mas dá para a gente melhorar em questão a isso. Então, como nós vemos falando já desde o começo do nosso estudo, o médium, Divaldo falou, como ele deve se comportar, né, os demais membros do grupo, como verdadeiros cristãos, né? Aquele que tem, como ele disse aqui, que mantém a probidade, né? Que tem a integridade, que tem a honestidade, que tem a retidão. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que só faz ao outro aquilo que ele gostaria que o outro lhe fizesse. É assim que o médium deve se comportar, é assim que os elementos de sustentação devem se comportar, e é assim que todos nós, independente da mediunidade, independente de participar ou não de reunião, devemos nos comportar, né? O exercício mediúnico não deve ser emparedado nas dimensões de apenas 1 hora, que é lógico, né? Como ele disse aqui, não deve ser limitado, restrito, né? Porque você pode ajudar um espírito sofredor, não necessariamente essa ajuda precisa ser feita durante o trabalho mediúnico. Aquele médium que já está devidamente educada a sua mediunidade, ele pode perceber a presença ao lado dele de um espírito de necessidade sofredor. Mas ele não vai fazer estardalhaço, não vai dar manifestação, passividade, comunicação na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na rua. Mas ele vai mentalmente doutrinar, conversar com aquele espírito, ajudando-o e encaminhando-o para o local adequado. E ele só vai conseguir, o médium, no caso específico, e falando agora de médium, só vai conseguir isso se ele for realmente estar se esforçando na tão falada e propagada reforma íntima, fazendo a sua transformação, sendo honesto, sendo íntegro, se esforçando ao máximo para ser um cristão. Só complementando um pouquinho o Valentim, nem complementando, né, pegando um gancho, que ele já falou tudo, o quanto possível os trabalhadores de uma reunião mediúnica têm que colocar em prática o exercício da honestidade, da pessoa do bem, né? Renunciar a certos vícios, certos costumes. Todos nós trazemos tendências negativas do passado, mas à medida que nós vamos nos preparando, nós vamos estudando, nós vamos participando da reunião, que é um aprendizado muito importante para nós vamos renunciando certos conceitos, certos vícios, né? Certos trejeitos. Isso que é o importante que ele pede aqui, que o Divaldo dá nessa resposta para nós, a renúncia de certas liberdades que as pessoas que não têm um conhecimento nenhum levam a vida de qualquer maneira. Mas para aquele que trabalha numa reunião mediúnica, estuda, se prepara, ele por si só já vai começar a se melhorar para sair dessa encarnação aqui melhor do que quando chegou. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos, a atenção de todos. Nosso estudo, como a gente fala, no estudo físico, né? O nosso grupo, na nossa roda de conversa, quando nós estávamos podendo fazer ela física, né? Aqui com a presença dos companheiros, é um estudo singelo, simples, mas que a gente procura, através dos nossos comentários, fundamentar basicamente nas obras de Allan Kardec, e no caso específico agora, nas respostas desses dois espíritos que encontram-se encarnados, Raul Teixeira e Divaldo, que nos trazem lições preciosas através dos seus trabalhos e dos seus exemplos ao longo do seu trabalho, dos seus trabalhos mediúnicos. Então, nós agradecemos a atenção e reforçamos sempre o convite para que, quando nós voltarmos ao trabalho presencial, continuem conosco, que estejam conosco, que é um prazer imenso quando a gente se reúne fisicamente. Nós vamos poder, com certeza, voltar a nos darmos as mãos, nos abraçarmos, nos beijarmos de uma maneira fraterna, fisicamente. Enquanto isso não pode, nós temos certeza também que a espiritualidade está aí conosco, nos inspirando às melhores ações, atitudes, desde que, como a própria lição nos diz, nós nos esforcemos para nos comportarmos
como cristãos. Que a paz e o amor de Jesus alcance a todos. Agradecido a todos e até uma próxima oportunidade.